Vamos mergulhar um modelo de saúde que é bem diferente. Um que não começa num hospital, mas sim nas ruas da nossa própria comunidade. Pois é, essa é a pergunta que guia tudo. A gente costuma pensar em saúde como algo que acontece ali entre quatro paredes, né? Mas e se a verdadeira linha de frente do cuidado estivesse na vizinhança, no dia a dia das pessoas? Ok? Vamos investigar isso. Em qualquer bairro existem forças quase invisíveis em jogo. Por que será que uma rua tem mais casos de uma doença do que a outra? O que de fato determina a saúde de uma população inteira? É um verdadeiro mistério, quase um caso de detetive. E o ponto-chave é entender que a saúde é um esforço coletivo. Não se resume só às decisões que cada um toma, mas sim às condições sociais, econômicas e ambientais que estão ao nosso redor. O lugar onde as pessoas vivem impacta diretamente o bem-estar de todo mundo. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Se o problema é complexo e afeta todo mundo, a solução também precisa ser. Não dá só para tratar uma pessoa de cada vez. É preciso ter uma estratégia que olhe o todo, uma abordagem que lembra muito uma investigação. E é aqui que os nossos protagonistas entram em cena. No Brasil, o nosso sistema público de saúde, o SUS, tem duas equipes fundamentais que vão a campo, nos bairros, para tentar resolver esse mistério. Pensa assim, ó. De um lado, a gente tem a Atenção Primária à Saúde, a APS. Eles são tipo os médicos da comunidade, cuidando das pessoas mais de perto. Do outro lado, a Vigilância em Saúde, a VS. Eles seriam os detetives da saúde, investigando os padrões e os riscos que afetam a comunidade inteira. E aqui a gente vê bem essa diferença na prática. A atenção primária geralmente parte da unidade de saúde, aquele ponto de contato mais direto, enquanto a vigilância em saúde está lá no terreno, nas ruas, observando tudo e conectando as peças do quebra-cabeça. Vamos olhar mais de perto para a APS, os nossos médicos da comunidade. Eles são a porta de entrada para o sistema de saúde. A missão deles é dar aquele cuidado direto, sabe? Para indivíduos, para famílias, focando no tratamento e, o mais importante, construindo uma relação de confiança a longo prazo para acompanhar a saúde de perto. Já a AVS, por outro lado, tem uma visão mais panorâmica. O foco deles não é um paciente específico, mas a população inteira de um território. Eles analisam dados, identificam riscos no ambiente, tentam prevenir surtos. Enfim, o trabalho deles é proteger a comunidade como um todo, muitas vezes antes mesmo do problema chegar no posto de saúde. E aqui está o pulo do gato. Por muito tempo, essas duas frentes trabalharam meio que em paralelo. Mas a verdadeira mágica, a grande virada, acontece quando elas se juntam. Quando os médicos e os detetives começam a trocar figurinhas e a atuar como um time só. A ideia central é que essa integração não é só uma coisa legal de se ter, não, ela é essencial. É o único jeito de garantir um cuidado que seja realmente completo, que olhe tanto para o indivíduo quanto para a comunidade onde ele vive. Olha só esse exemplo prático. Aqui a gente viu os detetives da Vigilância em Saúde em campo alertando sobre um risco de malária. Essa informação é ouro para os médicos da atenção primária, agora eles já sabem o que precisam procurar nos pacientes e como podem orientar melhor a comunidade. Certo, mas como essa integração funciona na vida real? A gente pode pensar em 3 passos básicos. Primeiro, todo mundo trabalha com o mesmo mapa, no mesmo território. Segundo, eles definem a missão em conjunto, analisando o que aquele lugar específico mais precisa. E terceiro, eles agem como uma única equipe, de forma coordenada. E para essa engrenagem toda rodar direitinho, ela se apoia em 3 conceitos muito poderosos do SUS. Eles são a verdadeira base da saúde comunitária no Brasil. Vamos dar uma olhada em cada um. O primeiro é a territorialização. E olha, isso é bem mais do que só desenhar linhas num mapa. Significa enxergar cada território como um organismo vivo, sabe? Com suas próprias dinâmicas sociais, sua economia, seus desafios. A saúde é produzida ali, nesse espaço. O segundo princípio é o vínculo. Aqui a gente está falando de conexão humana, de gente para gente. É sobre construir uma relação de confiança, de verdade, entre a equipe de saúde e os moradores. Porque sem esse vínculo, a equipe nunca vai entender as reais necessidades daquela comunidade. E essa imagem mostra exatamente o vínculo em ação. Não é uma consulta fria dentro de um consultório. É uma conversa no portão de casa. É essa proximidade que faz com que o cuidar em saúde aconteça de verdade, no cotidiano das pessoas. E por último, temos o acolhimento. Isso quer dizer que a porta do serviço de saúde está sempre aberta. É a prática de receber todo mundo com respeito, de escutar com atenção e de trabalhar para derrubar qualquer barreira que impeça as pessoas de acessarem o cuidado que precisam.
Então, quando a gente junta todas essas peças, o que temos? Uma mudança de paradigma. A gente está falando de um modelo de saúde que não vem de cima para baixo, mas que brota de baixo para cima, a partir da realidade de cada comunidade. E esse é o ponto mais importante. Em vez de um sistema que só espera as pessoas ficarem doentes para depois tratar, esse modelo age de forma proativa. Ele se antecipa aos problemas, identifica os riscos e trabalha para construir um ambiente mais saudável para todo mundo. E o impacto disso é gigantesco. O cuidado deixa de ser focado só na clínica e passa a ser na comunidade. O foco muda das doenças para as causas dos problemas. Isso promove mais justiça, mais equidade, porque dá atenção especial a quem mais precisa e ainda por cima dá poder para a própria comunidade participar da construção da sua saúde. No fim das contas, a imagem é essa: uma equipe unida caminhando pela comunidade. Eles são os guardiões da saúde coletiva, a pura imagem dessa integração em movimento. E a gente termina com essa reflexão. Imagina só o potencial. O que aconteceria se toda a comunidade em todo lugar tivesse sua própria equipe de médicos e detetives da saúde trabalhando juntos desse jeito? Fica a pergunta no ar.